Fala, gente, boa noite, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e estou aqui mais uma vez para responder questões de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para quem vai fazer o concurso aí na área da educação em Contagem, Minas Gerais. Este conteúdo tem um direcionamento específico para a galera que vai fazer o concurso em Minas, mas também é um conteúdo que serve para pessoas que estão estudando para concursos na área da educação em qualquer lugar do Brasil e também em qualquer esfera, né? Seja estadual, federal, municipal ou distrital. São conhecimentos comuns, né, em provas para professor da educação básica em âmbito nacional. E a proposta do nosso simulado hoje é realizar a resolução de algumas questões de legislação educacional. Tomarei como base duas legislações, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, e também a nossa Lei de Educação, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estes são dois tópicos que estão lá no seu edital e eu quero aqui trazer uma abordagem de algumas questões relativas a essas leis. Nós estamos aí ao longo da semana no nosso grupo de apoio com a postagem de questões diárias, né, de conhecimentos pedagógicos e de legislação. Eu tenho a certeza de que essas questões diárias, né, elas estão auxiliando aí, ajudando muita gente. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, só clicar no link na descrição aqui do vídeo e acessar o grupo de apoio. Estou postando até o dia 3/10, até o dia da sua prova, questões de conhecimentos pedagógicos e de legislação, para você compreender como esse conteúdo, né, como o conteúdo previsto no seu edital, pode ser cobrado em prova. As questões de hoje, elas não são questões da banca FUNEC, tendo em vista que nas plataformas que eu pesquiso, né, e que eu tenho disponível, eu não tenho muitas questões desta banca. Para tanto, eu trouxe, né, questões de outras bancas que estão alinhadas à proposta do seu edital, aos temas que estão previstos no seu edital. Antes de iniciar a resolução, para você baixar o material, só acessar também no link aqui disponível na descrição. Se você não segue o Espaço Pedagógico no Instagram, no Telegram e aqui no YouTube, também só clica aqui no link na descrição e o quanto antes acesse o nosso espaço, siga o nosso espaço. Temos aqui conteúdo gratuito e de qualidade para você. Temos também conteúdo pago e se você quiser acessar também, tudo também está aqui no link. No link abaixo, pessoal, você vai ter uma infinidade de materiais, materiais pagos e materiais gratuitos. E aqui no YouTube, nós temos aqui uma diversidade de aulas, mas são muitas aulas mesmo, tá? Que pode contribuir e que vai ajudar você nesse processo preparatório. Vamos lá então, iniciar, na verdade, né? Continuar não, se nem começou, né? Vamos iniciar a nossa resolução das questões. Eu acredito que a maioria já conseguiu acessar o material, já baixou, já respondeu. Vamos então responder, gente. Vamos então aprender, porque a prova está chegando e a gente tem o quanto antes saber dos conteúdos que o edital trouxe para a gente, tá certo? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Ao passo em que eu estiver resolvendo as questões, vocês podem interagindo aí no chat para que nós possamos visualizar como está o desempenho de vocês nas questões que são apresentadas, tá bem? A primeira questão, galera, é sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação. Para quem está me acompanhando há um tempo no espaço pedagógico e para quem também está me acompanhando no grupo de apoio, já tem uma visão do que é o PNE. Então, eu vou dispensar a apresentação do que é o plano. Vamos lá, então, ler a questão. Olha só. O Plano Nacional de Educação, que é o PNE, elaborado em 2014, estabeleceu 20 metas a serem cumpridas durante a sua vigência. Dentre elas, quais metas? Só para lembrar que essa vigência é de 10 anos. Então, para o período de 10 anos, temos aí 20 metas que foram estabelecidas. Sobre elas, vamos julgar aqui. É uma meta do plano. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos? Ok, é meta. Agora, olha só, para toda a população de 7 a 18 anos, a afirmativa ela está errada. Nós temos a previsão na meta 2 da universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população, né, de 6 a quantos anos? A 14 anos. Nós vamos estudar sobre isso
daqui a pouquinho, no próximo slide, quando eu vou projetar para você a literalidade da meta prevista no plano. Afirmativa 2. É meta do plano, gente, alfabetizar, olha só, todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Afirmativa correta. A meta 5 do PNE é a meta da alfabetização das crianças e tem essa previsão. Assertiva 3. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, olha só, 50% das escolas públicas, sim, constitui meta do PNE, a meta 6. E esta meta, ela no texto da lei, ela está mais completa. E eu vou apresentar aqui para vocês a literalidade do que diz essas metas. Deste modo, quais estão corretas, gente? A afirmativa 2 e a afirmativa 3. Então, apenas 2 e 3 estão corretas. Olha para cá agora. A meta 2 fala em universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Para quem? Para toda a população de 6 a 14. A questão trouxe de quanto? De 7 a 18. E a questão ainda pontua. Essa universalização para essa população vai ocorrer também de modo que possa garantir, olha só, gente, termo central, pelo menos 95% dos alunos concluam esta etapa, que etapa? O ensino fundamental, na idade recomendada até o último ano de vigência do plano. Qual é a idade recomendada para se concluir o ensino fundamental? De 6 a 14 anos, porque o ensino fundamental tem duração de quantos anos? 9 anos, conforme dispõe o artigo 32 da LDB. A meta 5 está correta, foi a literalidade da lei, de que a alfabetização é até o terceiro ano do ensino fundamental. E a meta 6, que é a meta da educação integral, traz a proposta aí de oferecer educação em tempo integral, né, em no mínimo 50% das escolas públicas, de modo que possa atender aí, olha só, pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, esta foi a nossa primeira questão do nosso simulado. Quem acertou aí, já levanta a mão. Vamos agora para a segunda questão do nosso simulado e também abordando Plano Nacional de Educação. Questão 2 diz assim para a gente, olha só. A Lei 13.005 de 2014 trata do Plano Nacional de Educação, considerando o cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Lembrando que a previsão, né, legal para a existência do PNE está na Constituição no artigo 214. Essa lei estabeleceu amplas diretrizes para a educação nacional. Para a execução e o cumprimento das metas propostas do PNE, o artigo 5º considera que há a necessidade de monitoramento e de avaliações periódicas, nas quais deverão ser realizadas pelas seguintes instâncias. Gente, vamos fazer uma pausa aqui agora. Olha só. O artigo 5º do PNE é um artigo muito cobrado. É o artigo que vai tratar das instâncias que são responsáveis por realizar o monitoramento contínuo e avaliações do PNE. Observe o seguinte. Se um plano for instituído, se o poder público instituiu um plano com metas, com diretrizes, com estratégias para a educação em âmbito nacional, o poder público tem que ter meios para visualizar se aquilo que planejou está ocorrendo, está sendo efetivo ou não. E a forma para realizar isso é por intermédio da avaliação. E a própria lei estabelece instâncias que são responsáveis por monitorar a execução e o cumprimento das metas. Quais são essas instâncias? São 4. Quem são? Vamos analisar aqui. Ministério da Educação, MEC, é uma. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal é outra instância. Conselho Nacional de Educação, correto. E Fórum Nacional de Educação, correto. Agora, Tribunal de Contas da União, Sindicato Nacional de Educação Pública e Ministério Público, isso aqui, olha só, não se constitui instância responsável por monitorar continuamente e avaliar periodicamente a execução e o cumprimento das metas previstas no plano. Quem são, então, as instâncias? Vamos analisar aqui agora. Analise a alternativa, analise não, né? Assinale. Não vou fazer edição desse vídeo. Assinale a alternativa que corresponde às instâncias referidas no artigo. É 1, 2, 3 e 4. A afirmativa A é a afirmativa correta. Vamos então continuar
falando de PNE, vendo como as bancas cobram este conteúdo, né? E quais são as especificidades que você deve estar atento ao ir para a sua prova. Artigo 5º, gente, tem que estar na cabeça, hein? Vamos lá, então? Terceira questão, diz assim, olha só. Em 2014, após anos de construção, foi aprovado o PNE, por meio da Lei 13.005, com vistas a dar cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal Brasileira. Sobre o PNE, analise as assertivas abaixo. Vamos analisar as assertivas. Primeira assertiva, olha só. São diretrizes do PNE. O que é uma diretriz, gente? A diretriz é um caminho. Então, o PNE estabeleceu caminhos para a política educacional. E quantos são os caminhos? São 10, né? Tanto é que o plano tem 10 diretrizes. Onde estão as diretrizes do plano? Lá no artigo 2º da lei. Então, olha só. São diretrizes do plano a erradicação do analfabetismo, ok, é a diretriz de número 1, artigo 2º, inciso 1. E a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, também é diretriz, a diretriz de número 6. Então, artigo 2º, inciso 1 e 6, estas são diretrizes do plano. Bom pontuar o seguinte, a diretriz é erradicação, e muitas bancas trocam o nome erradicação por diminuição. A diretriz é erradicar, é acabar, é eliminar. Cuidado com isso. Outro ponto. A diretriz da gestão democrática é para a educação pública e pode ocorrer das bancas englobarem educação privada, né? Não, e a gestão democrática é para a educação pública. Então, são diretrizes do plano. A assertiva 1 é uma assertiva correta. Vamos julgar a assertiva 2. A execução do PNE, olha aqui de novo, gente, e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de vigência. Correto ou não? Correto. Nós temos um plano de duração decenal, né? Nós temos um planejamento em educação num período de 10 anos. Então, ao longo, né, desses 10 anos, vai se avaliar, né, vai se perceber se aquilo que planejou está sendo efetivo ou não. Então, esta avaliação é durante todo esse percurso. Não é somente no início, não é somente ao final, não. É durante todo o percurso. A afirmativa correta também. E aí eu vou fazer aquela pergunta. Quem são as instâncias responsáveis por monitorar continuamente e avaliar periodicamente o plano? Artigo 5º da lei, estão lá as instâncias. E nós acabamos de resolver uma questão nesse sentido. Próxima. Compete ao INEP divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações no site institucional. Gente, questão maldosa. E maldosa porque é maldosa mesmo. Olha só, vou mostrar para vocês aqui agora a maldade. Essa assertiva ela está errada porque o INEP vai fazer alguma coisa. Ele vai publicar estudos. Mas olha o que diz a legislação. Antes, vamos aqui assinalar a alternativa correta. Está correto o que se afirma em 1 e está correto, né, o que se afirma em 2. Deste modo, apenas a assertiva 3, letra B, apenas a assertiva 3, ela é falsa. E por que a assertiva 3 é falsa? Olha para cá. É a lei quem diz. Olha só. Quem é que vai divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites institucionais da internet? Quem é que vai fazer isso? São as instâncias responsáveis por monitorar e avaliar periodicamente. Elas é quem vão publicar os resultados do monitoramento das avaliações. Se você for lá no site do MEC, você vai ver lá uma parte chamada Observatório do PNE. Neste observatório do PNE estarão lá publicados os estudos que temos até então sobre o cumprimento, né, sobre a execução do plano. E a questão disse que o INEP é quem vai publicar no seu site institucional os resultados do monitoramento. Não é o INEP. O que é que o INEP vai fazer? Olha só, artigo 5º, parágrafo 2º. A cada 2 anos, ao longo de vigência do plano, então, o plano tem duração de quanto tempo? 10 anos. Então, a cada 2, né, num período de 2 em 2 anos, o INEP, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicará estudos para aferir a evolução
no cumprimento das metas estabelecidas no anexo da lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes ou informações relevantes. Então, segundo dispõe a lei, é a literalidade da lei, quem vai fazer essa publicação dos resultados, né, do monitoramento e das avaliações nos sites institucionais da internet são as instâncias referidas no caput do artigo 5º, tá certo? Portanto, a afirmativa, a questão de número 3, a assertiva 3, ela é uma assertiva falsa por esta razão, por esse motivo. Eu estou aqui analisando à luz da lei, à luz daquilo que diz a legislação, tá certo? Questão 4, questão da minha banca. E nós tivemos aí ao longo da semana uma questão da minha banca que teve recurso, né? Mas foi aceito, nós deliberamos o recurso, resolvemos a questão e hoje tem questão de novo da minha banca. Vamos lá julgar a questão da minha banca, gente, olha só. A minha questão diz o seguinte: a Lei 13.005/2014 instituiu a Política Nacional de Educação para o Brasil. Nela quem? Nessa Política Nacional de Educação estão as diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no país no período de 10 anos. Acerca do que dispõe a lei, marque a alternativa incorreta. Então, vamos aqui a encontrar o que é incorreto em se tratando desta lei que estabeleceu a Política Nacional de Educação. Olha só, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele prevê, olha só, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Correto, a meta 11. A meta 11 é a meta da EPTNM, ou seja, é a meta da educação profissional técnica de nível médio. E a meta prevê justamente isso, olha só, triplicar as matrículas da educação profissional. Se a meta trouxesse duplicar, estaria correto? Não estaria correto, porque o correto é triplicar. Mas e se fosse o nome elevar as matrículas da educação profissional? Poderia estar correto? Poderia, porque triplicar envolve uma elevação. Agora, se fosse duplicar, não estaria correto. Meta 11 prevê triplicar as matrículas na educação superior. Letra B, diz assim para a gente. Segundo as diretrizes do PNE, no 5º ano de vigência do plano, no mínimo 7% do PIB do país deverá ser aplicado em educação. Aí eu vou fazer aquele comentário que eu sempre faço, olha, questão maldosa. Maldosa e maldosa com força. E por quê, gente? Quem me acompanha aqui no Espaço Pedagógico, quem fez comigo o minicurso de PNE, não erra essa questão. E por que não erra? Olha para cá. Diretriz, grave, diretrizes do plano não falam em percentual do PIB a ser aplicado em educação. Quem fala percentual específico do PIB a ser aplicado em educação é meta do plano. Qual meta? A meta 20. Aí você pergunta, não, professor, mas as diretrizes falam sobre o PIB que deve ser aplicado em educação. Sim, as diretrizes falam do PIB, mas as diretrizes falam somente, lá na diretriz número 8, fala somente estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. A diretriz do plano, ela não fala em percentual. Ela não fala que percentual é este que vai ser aplicado. Ela só fala em estabelecimento de meta de aplicação. Quem vai dizer essa meta? É uma meta do plano. Quem vai dizer esse percentual? É uma meta do plano, que é a meta 20. E a meta 20 estabelece, no 5º ano de vigência, no mínimo, quantos por cento do PIB deve ser aplicado em educação? 7. E ao final do decênio, no mínimo também, 10%. Então, portanto, já encontramos aqui a alternativa incorreta. A B é a incorreta. Então, por certo, né, as demais são corretas. Mas vamos analisar. E se tiver recurso, a gente defere ou não aqui agora. Bora lá então? Olha só. O PNE visa que ao final, tá bom? Que no final de vigência do plano, no mínimo 10% do PIB seja utilizado para o financiamento da educação pública. Verdade. Meta 20. A meta prevê isso, que ao final do decênio, no mínimo 10% do PIB, né, seja aplicado à educação. A meta 20 é a meta que fala da ampliação, né, do investimento público em educação.
E a letra D, olha só, a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio. Então, até o final dos 10 anos, pelo menos deve-se realizar 2 conferências nacionais de educação. E essas conferências nacionais devem ser precedidas, ou seja, antes dela deve haver conferências distrital, municipal e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei no âmbito do Ministério da Educação. Afirmativa correta. Esta é a previsão do artigo 6º da Lei 13.005/2014. Portanto, a afirmativa incorreta é a letra B, porque as diretrizes, olha só, diretriz não fala que percentual é. A diretriz só fala no estabelecimento de meta. Quem vai dizer o percentual? Meta 20. Fechou? Tá fácil? Foi fácil? Acertou? Vamos para a próxima? Questão de número 5. Vamos agora começar a abordar a LDB, a nossa Lei Federal de Educação. Bora lá? Questão 5. Diz assim pra gente. Tá rápido demais? Então eu vou mais devagar, né? Vai lá, olha só. Quanto aos princípios e fins da educação brasileira, este é um tópico lá do seu edital, princípios e fins da educação nacional, né? Então, quanto aos fins e princípios da educação brasileira, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Singularidade e padronização das ideias e concepções pedagógicas, a afirmativa está errada. Isso não é princípio. Onde estão os princípios da educação brasileira? Artigo 3º. O que são os princípios? São os caminhos para a educação. E no artigo 3º nós temos lá os princípios da educação. A lei pontua de que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Quantos são os princípios? Antes tínhamos 13. Agora, com a atualização da LDB, alteração da LDB, nós temos 14 princípios. Os princípios são obrigatórios ou facultativos? São obrigatórios. Eles abrangem a educação pública ou a educação privada? Abrangem os dois. No entanto, existem questões na legislação, como, por exemplo, os princípios. Existem alguns princípios que estão restritos à rede pública. Um deles, por exemplo, é o princípio da gestão democrática. Vamos julgar aqui. Então, singularidade não é princípio e não é padronização de ideias. A lei pontua pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Letra B. Prevalência dos interesses gerais não é princípio. Letra C. Olha só. Gestão democrática do ensino público é princípio, correto, inciso 8, né? Artigo 3º, inciso 8, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Olha para cá. Olha o que a questão disse. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Que lei? A LDB. Então, significa dizer que a LDB, ela traz um formato para a gestão democrática. Correto? Correto. A LDB pontua de que quem vai definir as normas de gestão democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. E quando eles estiverem, artigo 14, e quando estiverem definindo as normas de gestão, vão levar em conta 2 princípios comuns, né? 2 regras comuns, que é a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica e a participação da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, letra C é um princípio da educação nacional. Quer aprender sobre o que é gestão democrática? Aqui no YouTube tem um vídeo específico, esmiuçando, explicando detalhe por detalhe o que é a gestão democrática segundo a LDB. Então, encontramos aqui a afirmativa correta, é princípio. Vamos ler a letra D. Olha só. Capacidade para estabelecer e executar planos não é princípio. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos formais e não formais. Nós temos lá o princípio da gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, né? O que são os estabelecimentos oficiais? São os estabelecimentos públicos. E é claro, né, sabendo que a LDB ela disciplina a educação escolar, essa gratuidade vai ser no âmbito da rede pública para a educação formal. Fechou? Então, a questão 5, a afirmativa correta é a letra C. Vamos lá para a questão de número 6. Questão 6 também é a questão de 2020 e vai abordar também essa questão dos princípios.
Vamos lá então, assim diz o item para a gente. Olha só, assinale a alternativa, olha só, incorreta quanto aos princípios e fins da educação nacional. Vamos marcar aqui o que não é princípio. Primeiro, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, correto. Isto é princípio do ensino conforme prevê o artigo 3º, inciso 11. B, pluralidade, quase que não sai o nome, né? Publicidade legal no que confere a transparência e credibilidade das atividades realizadas. Isso não é princípio do ensino. Portanto, temos aqui a afirmativa incorreta. Vamos julgar as demais. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Correto. Isto é um dos princípios do ensino, conforme prevê o artigo 3º, inciso 2 da LDB. Próximo, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Afirmativa correta. Isso se configura princípios da educação brasileira, conforme dispõe artigo 3º, no inciso 13. Lembrando que este princípio era o 13º que tínhamos, né? Hoje nós temos agora 14 princípios do ensino devido a alterações na LDB. Vamos lá à nossa próxima questão, questão de número 7. A questão de número 7, também de LDB, diz assim para a gente, olha só. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 96, apresenta, olha só, critérios para verificação do rendimento escolar. Onde está essa previsão dos critérios, né, para verificação do rendimento escolar? Está lá no artigo 24, inciso 5. Né? Lá nós temos os critérios para a verificação do rendimento escolar. E lembrando que essa parte na LDB dos critérios para a verificação do rendimento escolar não se aplica, grave aí, essa parte dos critérios para a verificação do rendimento escolar não se aplica a todas as etapas da educação básica, ou seja, não se aplica à educação infantil, fundamental e médio. Essa parte, o artigo 24, aplica-se somente ao ensino fundamental e ao ensino médio, tá bom? Para a educação infantil, este artigo não se aplica. Só lembrando, lá diz que a educação básica nos níveis fundamental e médio deverá observar algumas regras. Uma delas é em relação à verificação do rendimento escolar. Então, sobre isso, o que é correto afirmar? Vamos lá. A LDB indica como dever do professor utilizar variadas modalidades didáticas ao longo do ano letivo. É claro de que o professor deve utilizar uma diversidade de modalidades de avaliação, mas este não é um critério conforme dispõe a LDB. Próxima, normatiza a obrigatoriedade do professor escolher e divulgar à instituição escolar e aos pais a teoria de aprendizagem que norteará as suas aulas e atividades. Gente, questão nada a ver, né? Na LDB, na parte que trata da verificação do rendimento escolar, a LDB diz que o professor deve dizer para os pais, gente, olha só, hoje eu vou utilizar a tendência tradicional, hoje eu vou ser crítico social dos conteúdos, hoje eu vou ser behaviorista, hoje eu vou ser comportamentalista, né? Hoje eu vou ser inatista. A LDB fala sobre isso? Não, gente, não fala. Letra C. Define que a avaliação deve ser, olha só, única e objetiva para avaliar o desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Este finalzinho está correto, né? Da prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Mas lá na parte da LDB, artigo 24, inciso 5, quando trata dos critérios para a verificação do rendimento escolar, a LDB não diz que a avaliação é a única, né? O único instrumento que o professor vai utilizar, né, para visualizar o desempenho do aluno. Letra D só pode ser AD, né? Se não for AD, recurso na questão, mas é AD. Olha só, a LDB determina a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Artigo 24, inciso 5 é isso que dispõe a LDB. Agora olha para cá. Lembra que eu falei para vocês que estas regras do artigo 24 aplicam-se somente ao ensino fundamental e ao ensino médio? Pois é, este é um caso. Estudos de recuperação.
Para quem são os estudos de recuperação? Para os casos de baixo rendimento escolar. São obrigatórios ou facultativos? São obrigatórios. Estudos de recuperação nós vamos ter na educação infantil? Não. Os estudos de recuperação vão ocorrer somente onde? No ensino fundamental e no ensino médio. Então, fica atento que as regras estabelecidas no artigo 24, elas dizem respeito ao ensino fundamental e ao ensino médio. Vamos lá à nossa próxima questão, questão de número 8, questão de LDB. E a questão 8 é tranquila, é moleza. Nós pensamos que questões fáceis não caem em prova, mas a gente tem que se preparar tanto para as questões fáceis quanto para as difíceis, né? E quando vier uma questão fácil, não pode dar bobeira não. Olha só. Questão 8 diz assim para a gente. Considerando a LDB em seu título 5 acerca dos níveis e das modalidades de educação e ensino, este é um tópico do seu edital. Em seu capítulo 1, que trata da composição dos níveis escolares, a educação escolar, ela compõe-se de quê? Olha para cá. Educação escolar. A educação escolar é a educação que a lei estabelece as diretrizes e bases para a educação. Educação escolar é a educação que a lei regulamenta. Quem é essa educação escolar? Essa educação escolar, ela tem níveis, ela tem etapas e ela tem modalidades. Segundo dispõe o artigo 21, quem é que compõe essa educação escolar? Vamos lá. Ensino médio e educação superior, ensino fundamental e ensino médio, educação infantil e ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, isso são etapas de educação básica, né? Olha só, educação básica, sim, que é formada pelo infantil, fundamental e médio, e educação superior. A afirmativa é a afirmativa correta. Então, a educação escolar tem dois níveis. Quais são os níveis? Educação básica e educação superior, tá certo? E a educação básica tem aí as suas etapas e modalidades, tá bom? Vamos lá para a próxima, questão de número 9. A questão 9, ela vai também abordar agora modalidades da educação básica. E este tema é um dos tópicos previstos também no seu edital aí em Minas Gerais, em Contagem, Minas Gerais. Vamos aqui fazer a seguinte associação. Vamos relacionar as modalidades da educação básica à respectiva característica. Vamos marcar 1 para educação de jovens e adultos, vamos marcar 2 para educação especial, 3 para educação profissional e tecnológica e 4 para educação do campo. Vamos lá? Integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia e articula-se com o ensino regular e em outras modalidades educacionais. É claro de que estamos falando de quem? Da educação profissional e tecnológica, certo? Portanto, aqui temos aqui a associação 3. Próxima, destina-se aos que se situam em faixa etária superior à considerada própria para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, a pessoa tem uma idade para além daquela recomendada para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Estamos nos referindo a quem? A educação de jovens e adultos. Então, temos aqui 3, temos aqui 1. 3, 1. Vamos à próxima. Está prevista para a população específica, com adequações necessárias, olha só, às peculiaridades contextuais de cada região. Estamos falando de quem? Da educação do campo, que vai levar em conta aí os contextos locais, né? Então, temos aqui 3, temos aqui 1, temos aqui 4. E a outra, modalidade transversal, ou seja, que perpassa a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. É parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Estamos falando da educação especial, uma modalidade da educação que é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, temos a sequência aqui, 3, temos a sequência 1, temos a sequência 4 e a sequência 2. Qual a afirmativa correta? Vamos marcar. A correta aqui é a letra B, 314142. Fechou então. Vamos para a nossa última questão do nosso simulado, questão de número 10.
Questão 10, sobre níveis e modalidades de ensino. Assim diz o item. Sobre os níveis e modalidades de educação de ensino atuais no Brasil, leia atentamente as afirmações a seguir. Primeiro, olha só. A educação brasileira é composta de 2 níveis, educação básica e educação superior. Correto, né? Temos 2 níveis, artigo 21. Próxima, a educação básica é formada pela educação infantil, claro, ensino fundamental, claro, e ensino médio, correto. E lembrando que a obrigatoriedade aqui da educação básica inicia numa fase da educação infantil, que é na pré-escola, aos 4 anos de idade. Então, 1 é correta, 2 é correta. O ensino fundamental é composto por 8 anos? Gente, redação antiga. Artigo 32 da LDB diz que o ensino fundamental tem duração de 9 anos. Próxima. A educação superior abrange, olha só, a educação superior abrange os seguintes cursos e programas. Cursos sequenciais por campo de saber, correto. Cursos de graduação, correto. Os cursos de pós-graduação, que pode ser tanto a nível estrito sensu ou lato sensu, e cursos de extensão. A afirmativa correta é o que dispõe o artigo 44 da LDB. Próxima. A LDB apresenta 2 modalidades de educação. Educação de jovens e adultos e educação profissional. A afirmativa está errada, porque nós temos lá na LDB outras modalidades da educação. Inclusive, agora, recentemente, tivemos aí inserida uma nova modalidade da educação escolar. Então, são corretas aqui quem? 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4. Vamos analisar aqui a afirmativa correta. Com base nas afirmativas anteriores, marca a opção em que todas as alternativas estejam corretas. A opção em que todas estão corretas é a letra B, 1, 2 e 4. Encerramos o nosso simulado. Vamos continuar aí com as postagens diárias de questões. E semana que vem, na próxima sexta, temos aí o simulado final para você ir para a prova tranquilo. Esta aula ajudou você? Então compartilhe esta aula. Ajude o conteúdo do Espaço Pedagógico a alcançar mais pessoas. Gente, tchau, tchau para vocês. Boa sexta-feira, bom finzinho de sexta-feira, né? Bom final de semana, bons estudos e estudem, que a vida muda. Tchau, tchau para vocês.